Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, assim está escrito: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui um relato do testemunho de Pedro, quando ele estava na casa de Cornélio, foi enviado pelo Senhor através de uma visão que Deus lhe deu, e ele então obedeceu àquela visão. Ao chegar à casa de Cornélio, Pedro começou a discorrer sobre o plano de Deus, desde o começo, e seguindo até que chegou à pessoa de Jesus. Quando chegou diante de Jesus, Pedro deixou aqui registrado esta palavra dizendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude. Esta foi uma promessa que ao longo dos séculos, antes da vinda física de Jesus a esta terra, o Senhor Deus tinha usado a Isaías para falar sobre o Messias que haveria de vir e, inclusive, sobre esta promessa. O Espírito do Senhor me ungiu. Quando Jesus veio e começou o seu ministério terreno, num certo dia, ele foi à sinagoga, conforme nós observamos aqui, lá na sinagoga de Nazaré, e quando ele chega lá naquela sinagoga, ele então recebe o livro que lhe havia sido dado para ler, porque Jesus, quando chegava diante da sinagoga, sempre lhe era franqueada a oportunidade. Ele era reconhecido diante daquelas pessoas, embora algumas poucas queriam sempre estar atrapalhando o caminho de Jesus, mas na maioria as pessoas entendiam quem era Jesus e, portanto, ele tinha o acesso livre para ler e explicar a palavra do Senhor, segundo estava documentado. Quando lhe deram o livro do profeta Isaías, e diz a palavra que ele achou o lugar onde estava escrito. Então significa que Jesus procurou, Jesus abriu no lugar exato, leu a profecia de Isaías e quando terminou aquela leitura, os olhos de todos estavam voltados para ele e ele então passa a dizer: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ou seja, vocês estão vendo hoje o cumprimento do que Isaías escreveu 700 anos atrás. Mas hoje foi o dia escolhido por Deus para cumprir esta promessa. E diz o seguinte: ele foi ungido com o Espírito Santo e com a virtude. E esta unção que Jesus recebeu, o Espírito Santo com a virtude, foi que fez uma diferença grande no exercício do seu ministério aqui na terra. Ele foi orientado e dirigido pelo Senhor Deus, contou com a assistência também do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm uma harmonia, uma comunhão, uma coesão. Eles sempre trabalham unidos para o bem do propósito de Deus na terra. E ele então estabeleceu isto e começou a dar provas desta unção que ele tinha recebido do Senhor. E esta unção, ela se manifestava quando ele estava pregando, atraindo as pessoas, quando ele estava ensinando, abrindo o entendimento das pessoas, e quando ele estava realizando as curas, as libertações, as transformações
na vida das pessoas, todas estas coisas identificavam que a unção realmente faz a diferença. E ali estava Jesus ungido com o Espírito Santo e com a virtude, e quando Pedro está na casa de Cornélio, traz a lembrança daquele povo esta promessa que se cumpriu na vida de Jesus. E ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então, quem unge é Deus. Quem ungiu Jesus foi Deus. E como? Ungiu com o Espírito Santo e com a virtude, a manifestação poderosa. E o qual, depois de ungido, Pedro diz, ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, após ser ungido, a presença constante e permanente do Pai na vida de Jesus era algo notado pelas pessoas. E se isso não bastasse, o próprio Jesus, tudo quanto fazia, ele dizia, eu faço segundo o Pai me orienta. Tudo que o Pai faz, eu faço igualmente. Eu de mim mesmo não posso fazer nada se o Pai não disser. Então Jesus tinha esta relação de comprometimento, de lealdade com o Pai e fazia tudo para glorificá-lo e bendizê-lo. Tanto que, quando chegou os dias finais, na oração sacerdotal, ele disse, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus deu o testemunho do que ele viveu diante das pessoas e todos aqueles que estiveram próximos de Jesus, eles poderiam confirmar estas palavras ditas pelo Senhor Jesus. Então, de acordo com este texto, Pedro então explanou o caminho da salvação na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre eles e eles então foram integrados à igreja que crescia naqueles dias e ali então começou um trabalho importante. Cornélio rendeu-se a Jesus, a sua casa, ele convidou muitos amigos para irem ouvir o que Pedro tinha a dizer e todos eles ouviram e foram impactados pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. O que nos chama a atenção sobre a vida de Jesus, porque Jesus é a prioridade em todo e qualquer sentido ou mensagem, Jesus deve sempre ser a prioridade. E Jesus, quando por aqui passou, a ação de Jesus, a intervenção de Jesus na vida das pessoas sempre significou mudanças, e mudanças que foram marcadas significativamente. Então, as pessoas com as quais o Senhor Jesus se relacionou, elas têm a sua vida definida em antes e depois de Jesus. Antes de Jesus, depois do encontro, do contato com Jesus, como é que a vida dessas pessoas ficou. E, à luz deste entendimento, nós vamos observar pelo menos 7 testemunhos ou exemplos de pessoas com as quais Jesus esteve próximo, teve contato com elas e elas vieram a Jesus em uma condição que precisava de uma mudança, precisava de uma resposta, precisava de um ponto final na situação que estavam atravessando para um novo começo. E tudo isso nós entendemos a partir de que a pessoa esteja em Jesus, estas coisas começaram a acontecer. Foi assim com Jesus, foi assim depois quando Jesus partiu e os discípulos em seu nome começaram a pregar, porque foram revestidos com o mesmo poder, com a virtude, e eles pregavam, o Espírito Santo os ajudava e a operação de Deus era algo sentido e despertava nas pessoas o interesse de elas virem a Cristo.
Então, dentro do que queremos dizer nesta oportunidade, vamos falar sobre 7 pessoas que Jesus, ao ter contato com elas, ou elas virem a Cristo, elas tiveram uma grande mudança na sua vida. O primeiro que podemos analisar, logicamente que não minuciosamente, para podermos trazer as 7 pessoas, então precisamos pegar alguns detalhes principais de como ocorreu, como estava antes, o que aconteceu e como ficou depois. Então é neste sentido que nós vamos caminhar neste nosso entendimento. O primeiro que nós encontra-se lá no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 5, é uma leitura bem conhecida, vai falar-nos sobre o paralítico de Betesda, aquele homem que há 38 anos ele era colocado ali à beira daquele tanque, porque tinha o dizer que uma vez no ano descia o anjo, agitava as águas e o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade. Porém, aquele paralítico, ele tinha as suas limitações e dificuldades. E todas as vezes que ele tentava aproveitar o movimento das águas, descia outro antes dele e ele ficava para o próximo ano. E isso durou 38 anos numa fila de espera. É duro ter que esperar. O povo dos nossos dias tem essa experiência na sua vivência, principalmente em problemas de saúde ou problemas na justiça. Eles têm que ter uma paciência muito longa para esperar muitos anos até que se resolva, se é que resolve. Tanto os problemas ligados à enfermidade, os recursos que a medicina coloca à disposição ou a solução de problemas que são levados a julgamento. Então, este povo está acostumado a esperar muito tempo e alguns, às vezes, morrem sem que alcancem aquilo que estão esperando. Mas aqui o homem, há 38 anos, ele estava ali. Todos os anos, por ocasião daquela festa, ele renovava a esperança. Quem sabe pode ser hoje o dia da minha vitória, o dia da minha cura. E quando agitava as águas, ele não conseguia se mover. Jesus, antes de ir ao templo para participar da festa, ele veio pelos recantos, veio pelas laterais e encontrou este homem lá, este paralítico de Betesda. Quando chega lá, o Senhor Jesus faz a seguinte pergunta a ele: queres ficar são? E o homem responde: não tenho homem algum que me meta na água, pois quando eu vou, desce outro antes de mim, e portanto tenho que esperar mais um ano a observar e ver se vamos conseguir a cura. E Jesus então faz um milagre na vida deste homem. Jesus determina a ele que ele levante-se, tome a sua cama e vai para a sua casa. E o homem se levantou, pegou a cama e foi embora. Então foi uma mudança significativa. Alguém que estava preso a uma cama 38 anos, com uma esperança de conseguir uma cura, um livramento, só que as suas dificuldades o impediam, visto que outros com necessidades mais amenas que as dele passavam à frente dele e ele ficava sempre esperando. Mas naquele dia passou por ali Jesus. E Jesus não passou somente para ver o que as pessoas estavam fazendo, mas ele passou como uma resposta de Deus o Pai para este homem, para este paralítico de Betesda. E o Senhor mudou a situação dele. Ele agora já não era mais paralítico, mas era alguém são, perfeito, andando, caminhando, realizando os propósitos da sua vida. Então, antes de Jesus, ele era um paralítico que
que estava ali preso a uma cama. Quando Jesus se encontra com ele e o cura, ele então passa a ser alguém normal, curado, liberto daquela enfermidade e segue o seu caminho. Então foi uma vida que Jesus fez uma grande mudança. O segundo que nós encontramos foi quando Jesus entrou lá na cidade dos Gadarenos. Jesus entrou ali e de repente ele se defronta com um homem lá que estava amarrado, estava colocado em lugar isolado, porque este homem estava endemoniado e ninguém conseguia controlá-lo nem segurá-lo. Vivia então amarrado. Quando Jesus se apresenta e chega diante dele e faz uma obra gloriosa de libertação na vida daquele homem, ele passa a receber o juízo perfeito, o entendimento, a compreensão, e as pessoas não estavam entendendo nada. Aquele homem violento que ninguém conseguia estar na presença dele, de repente ele está assentado ouvindo Jesus falar. E Jesus então liberta ele, expulsa aqueles demônios e o homem quer decidir então seguir a Jesus. Mas Jesus dá-lhe a orientação de que ele volte para casa e conte para os seus familiares a grande misericórdia de Deus e o que Deus tinha feito na vida dele, porque todos o conheciam e sabiam o tormento, o sofrimento que aquele homem atravessava na sua vida, mas quando Jesus chega, a mudança acontece. Ele agora não estava mais endemoniado e oprimido, mas estava liberto e tornou-se uma testemunha do Senhor Jesus, porque por onde ele saiu, ele foi apregoando em alto e bom som a todos quantos ele encontrava. Este é o resultado de um encontro com Jesus. Quando Jesus chega, a situação, ele muda a situação daquela pessoa. Não importa quão difícil e impossível ela possa parecer, porque a palavra de Deus afirma, porque para Deus nada é impossível. Em Deus tudo é possível. E Deus tem o maior prazer em trabalhar em favor dos seus filhos e libertá-los e trazer a eles uma vida saudável, perfeita, para glorificar o seu nome. Então, o endemoniado deixou de ser endemoniado, assim também como o paralítico de Betesda deixou de ser o paralítico. Não mais estava com aquela paralisia, mas então agora estava liberto e livre para caminhar e servir a Deus. De igual forma, este segundo exemplo, o endemoniado de Gadara, também uma vez liberto por Jesus, ele estava livre para seguir ao Senhor Jesus. Jesus mudou a situação deste homem. O terceiro exemplo que nós observamos à luz da palavra de Deus, bem conhecido, é com relação àquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus. Todos sabemos, quando houve a crucificação, Jesus foi crucificado na cruz do meio e na cruz à direita e à esquerda foram crucificados juntamente com ele 2 malfeitores. E um daqueles malfeitores estava insultando a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce daqui, salva a ti e a nós também. E o outro disse então, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós por merecimento, mas este nem o mal fez. E depois daquilo ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi imediata. Te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No último segundo da vida, o malfeitor, condenado pelos seus atos, mas ao fazer e reconhecer Jesus como o Cristo, faz-lhe um pedido, dizendo que o Senhor o
deixasse entrar no seu reino. Lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No último instante da vida, antes de perder as forças e definhar, ele recebeu uma promessa maravilhosa de Jesus. Jesus mudou a situação daquele ladrão. De um ladrão, ele tornou-se um salvo em Cristo Jesus e o Senhor prometeu levá-lo ao paraíso. Um quarto exemplo que nós encontramos foi quando Jesus, em determinada situação, chegam ali os fariseus trazendo uma mulher e querendo intimidar ao Senhor Jesus, dizendo que aquela mulher foi pega no ato de adultério, e eles então trouxeram a Jesus e disseram, na lei de Moisés, ordena que os tais que assim praticam sejam apedrejados. E tu o que dizes? Só que a lei dizia que tinha que trazer o homem e a mulher. E eles trouxeram só a mulher. Então eles também cometeram uma falha grave ali. Mas Jesus não olhou por este lado. Jesus observou que eles estavam com pedras nas mãos, prontos para receber uma orientação de Jesus e começar a apedrejar aquela mulher. Se Jesus determina que apedreja, iriam acusá-lo de não ter misericórdia. Mas o que Jesus fez? Jesus, abaixando-se, escreveu no chão e disse primeiro a eles, aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Vocês querem apedrejar? A lei diz para apedrejar, então vamos cumprir o que diz a lei. Porém, a condição é, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. A palavra de Deus diz que dos mais velhos aos mais novos, todos foram saindo e foram embora, porque entenderam que nenhum deles estava sem pecado. Eles estavam acusando uma mulher, mas eles próprios estavam abrigando no coração pecados que não lhes dava a liberdade de apedrejar aquela mulher. Então eles foram embora. Jesus continua escrevendo no chão. Quando Jesus se levanta, ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Jesus disse, também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então observe a mudança que Jesus fez na vida daquela mulher. Certamente, a partir daquele dia, ela não era mais conhecida como uma mulher adúltera, mas uma mulher que teve um encontro com Jesus e que através deste encontro, a vida desta mulher foi transformada. Quantos ao longo dos séculos têm sido alcançados por Jesus, pessoas que eram dominadas pelos vícios, pelas drogas, pela violência, pela vingança, pela imoralidade, enfim, no roubo, em tantas situações que as pessoas viviam, mas a partir do momento que tiveram um encontro com Jesus, a vida deles foi mudada, foi transformada. Eles foram perdoados, libertos e salvos por Jesus. E continua até hoje. O Senhor não faz acepção de pessoas. A qualquer um, não importa o tamanho do abismo ou da lama em que ele está envolvido, mas ao olhar para Cristo, ele é perdoado, é transformado e a vida destas pessoas recebe uma mudança significativa. Esta mudança faz com que a pessoa mude de uma condição para outra. Então, observamos aqui que esta mulher já não era mais aquela que tinha vindo, que tinha sido trazida a Jesus. Depois de Jesus, ela foi uma outra mulher, uma mulher de caráter, de conduta. O encontro com Jesus propicia estas oportunidades. Um quinto exemplo que nós observamos foi quando Jesus estava entrando na cidade de Jericó, com ele e uma grande multidão, e quando, em determinado momento, está lá um homem chamado Zaqueu. Ele queria muito ver quem era Jesus, não podia,
devido à multidão e por ele ser de pequena estatura. Ele elaborou um plano de subir numa árvore, porque sabia que Jesus havia de passar por ali, e quando passasse, ele o veria do alto. Mas o que aconteceu? Quando Jesus chega de frente daquela árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quem era Zaqueu? Era um publicano, era um inimigo do povo, era alguém que trabalhava a favor de Roma, o império que dominava na época. Então, ele não era bem quisto pelas pessoas. Mas neste dia, Jesus disse que iria na casa de Zaqueu. Ele desce com alegria, leva Jesus à sua casa e Jesus começa a observar e ver a transformação e a mudança que vai acontecendo instantaneamente na vida de Zaqueu, tirando do coração dele aquele orgulho, aquela vaidade, aquela vanglória, aquele desejo de riqueza. Ele vai se despojando de determinadas coisas e Jesus então termina dizendo: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu, o cobrador de impostos, quando encontrou-se com Jesus, a vida dele foi mudada, foi transformado pelo poder de Jesus. E o sétimo e último exemplo que nós observamos é sobre o amigo de Jesus chamado Lázaro, que morava na aldeia em Betânia. Lázaro ficou enfermo, avisaram a Jesus, ele precisou ficar mais algum tempo onde estava, e quando Jesus veio, Lázaro já tinha morrido, já tinha sido sepultado, e já fazia 4 dias que ele estava morto e sepultado. Quando Jesus chega ali, Marta procura questioná-lo, mas ele fala sobre a ressurreição, Maria o está recebendo, e Jesus pergunta: onde o puseste? E levaram Jesus ao sepulcro. Quando Jesus chega diante daquele sepulcro, ele agradece ao Pai e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu imediatamente. Então, a presença de Jesus causou uma mudança importante na vida de Lázaro. Alguém que estava morto reviveu, voltou à vida, foi restaurada a vida. E Jesus o entregou com vida para suas irmãs, para viver até o dia determinado pelo Senhor Deus. Então nós observamos aqui 7 exemplos de pessoas que foram marcadas por Jesus e através deste encontro a vida delas nunca mais foi a mesma. Aconteceu uma mudança significativa, assim como aconteceu com a minha vida no dia que o Senhor me chamou para a salvação, me libertou, me transformou e tem me colocado diante da sua presença, e o desejo do meu coração é servi-lo com alegria, com fidelidade, com temor e com pureza. Isto aconteceu também na sua vida no dia em que você foi atraído a Jesus. Ele te perdoou, ele te libertou, te transformou, curou as suas enfermidades, e a sua vida tem um antes de Jesus e um depois de Jesus. Então, todos aqueles que têm um contato com Jesus, suas vidas são marcadas para sempre e estas vidas são mudadas. O Senhor muda a situação da vida das pessoas e elas passam a ser pessoas diferentes, melhores, centradas na fé, voltadas unicamente para Jesus e prometendo a Ele fidelidade. Então, que coisa interessante. E Jesus, diz a palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e não mudará. Ele permanece o mesmo. Então, tudo isto que Jesus fez na vida daquelas pessoas que foram simplesmente uma amostra, estas 7 que citamos, se formos a palavra de Deus,
vamos encontrar muitos exemplos. E quando João está finalizando o Evangelho de Jesus, ele diz: se tudo que Jesus fez fosse colocado em um livro, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Querendo dizer que as obras realizadas pelo Senhor Jesus na vida das pessoas, elas são incontáveis. São muitíssimas obras. E nos nossos dias ele continua atuante, com o mesmo poder, com o mesmo dinamismo, com a mesma oportunidade de operar e trabalhar na vida das pessoas. Estes que hoje ainda não têm um contato com Jesus, chegará um dia em que o Senhor vai chamá-los para o encontro e a vida deles também será transformada e a situação se mudará, porque na presença de Jesus sempre há algo novo para acontecer, há um novo começo para aqueles que vêm à presença do Senhor Jesus. Então nós listamos aí 7 exemplos de vidas que todos conhecemos, porque é muito falado sobre estes encontros destas pessoas com Jesus. O paralítico de Betesda deixou de ser paralítico. O endemoniado de Gadara deixou de ser endemoniado. O ladrão na cruz deixou de ser ladrão, passou a ser salvo por Jesus. A mulher adúltera deixou de ser e passou a ser uma mulher de testemunho, de caráter. O cego de Jericó passou a enxergar. O cego de Jericó passou a enxergar. Quando ele chegou lá, Jesus disse: que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja. O Senhor disse: vê, a tua fé te salvou. Antes era cego, depois desse dia, ele passou a enxergar. Zaqueu, que era o publicano e era odiado pelas pessoas em vista do trabalho que realizava, naquele encontro com Jesus, na estrada para Jericó, o Senhor então mudou a vida de Zaqueu e ele demonstrou transformação na sua vida. E o último que observamos foi Lázaro, o amigo de Jesus, a quem ele ressuscitou depois de 4 dias de morto. Liste agora o que Jesus fez na sua vida, como ele chegou a você, como foi este encontro, em que situação você estava, qual era a tua condição, o que aconteceu naquele encontro memorável com Jesus e as mudanças que ele fez na sua vida. E hoje você ainda continua com aquelas mudanças que foram operadas por Jesus, a sua vida seguiu naquele caminho do aperfeiçoamento da vontade de Deus para a sua vida? Como você está? Há na sua vida um antes e um depois? Proclame, anuncie a alguém que precisa ouvir sobre o poder maravilhoso do Senhor Jesus de mudar a situação na vida das pessoas, sejam estas situações quais forem. O Senhor é poderoso, porque ele, Pedro escrevendo, disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Jesus partiu, ele disse aos seus discípulos e também a nós: eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhes fará mal algum. Na grande comissão, ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E o importante é que este poder foi colocado à disposição dos seus servos, à minha disposição, a tua, a nossa, no exercício do trabalho que Deus confiou a cada um de nós, que possamos contar com a manifestação deste poder glorioso que ungiu a Jesus, ungiu também a cada um de nós, e nós estamos por ele, então, aptos para fazer a sua vontade e em seu nome
tributar-nos a honra, a glória, o louvor, a adoração, a majestade e ações de graças a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus. Sigamos por este caminho. Coisas gloriosas ainda estão por acontecer. Mudanças significativas estão por serem realizadas através de um encontro com o Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.